Sou Edson Burke Gomes, aluno do oitavo período da graduação. Venho aqui defender minha tese de conclusão de curso, que se deu pela aplicação do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, segundo o qual, agora, é determinado ao juiz criminal, no momento da condenação, fixar uma indenização mínima a fim de reparação dos danos, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Esse dispositivo rompe com o sistema separatista, sistema da independência, previsto no Código Civil e tradicional ao nosso ordenamento. Ele vem introduzir, através da Lei 11.719 de 2008, lei relativamente nova, o sistema da união, da confusão, pelo qual, numa única demanda, se resolve a questão penal e a questão civil, tendo em vista que, de um ilícito penal, de um crime de trânsito, de um crime de homicídio, de um estupro, vai decorrer o ilícito civil. Vai haver danos à personalidade, vai haver danos materiais ao veículo. Então, essa é a inteligência do Instituto, que vem romper, vem inovar o ordenamento brasileiro. Tal sistema que já é utilizado em Portugal, e desde 2000 lá já vem sendo usado e com sucesso. O Instituto, a intenção do legislador é dar uma proteção à vítima, o ofendido que foi há muito tempo esquecido pelo nosso sistema penal, pois, tradicionalmente, ao julgar um crime, se busca apenas a sanção ao infrator, pelo ofendido que, à frente da sociedade, fica esquecido, sendo que o maior prejudicado. Então, primeiramente, devemos saber qual seria essa reparação civil pretendida pelo legislador. Os danos materiais da responsabilidade civil não tem controvérsia, serão devidos os danos emergentes, assim como os lucros cessantes, os danos aparentes e aqueles que você deixa de perceber um dano. Aí vem a primeira controvérsia. Seria cabível o dano moral? A jurisprudência se divide, a doutrina também se divide. Contra o dano moral, vem Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, acompanhados pelo Tribunal do Rio Grande do Sul e do Paraná. Eles entendem que o dano moral exige uma complexidade processual, portanto, não poderia ser comportado pelo processo penal. Em contrapartida, vem Guilherme de Souza Nutti e Carrari, acompanhados pelo Tribunal, por uma decisão mais recente do Tribunal do Paraná, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, do Tribunal do Distrito Federal de Santa Catarina. E eles entendem ser cabíveis, pois compõem a responsabilidade civil. Nós entendemos que seria o legislador não especificar quais seriam os prejuízos e qual seria essa reparação civil. Nós entendemos que seria um silêncio eloquente do legislador, pois se ele quisesse especificar o dano material, ele teria especificado. E também entendemos que há uma complexidade sim, porém não é processual. Essa complexidade é intelectual do magistrado, pois antes, tradicionalmente, novamente falando, ele teria que verificar no dolo do agente, simplesmente, e, se for o crime previsto por culpa, crime culposo, verificar a culpa. Agora ele tem que verificar a intensidade do dolo, os graus de culpa para poder majorar a indenização. Portanto, o dano moral exige um maior intelecto do magistrado, que está investido nisso. Ele tem capacidade e o dano moral é cabível, é possível. Segundo ponto, que gera controvérsias, seria se o Ministério Público tem legitimidade para pleitear esta indenização mínima ou recorrer deste valor. A jurisprudência não se manifestou a respeito desse ponto, mas a doutrina se divide um pouco. Temos uma posição isolada, minoritária, porém interessante, de Antônio Scaranci. Ele entende que seria uma norma de direito privado, direito disponível, porém com interesse público, pois o Estado tem o interesse
de reparar os danos por um crime, reparar os danos causados por um crime. Mas o artigo 68 do Código de Processo Penal que legitima o Ministério Público promover a ação ex delito. E nessa hipótese, o Ministério Público poderia, mas somente se não tiver defensoria pública estruturada. Se tiver, não há interesse de agir. A segunda hipótese são os crimes que o bem jurídico do crime seja direito coletivo, como, por exemplo, os crimes ambientais, defendido por Ex Miralé, e lá o Ministério Público deve pleitear a indenização, buscar essa indenização em favor da sociedade da coletividade. Portanto, em regra não pode, mas existem duas exceções. E agora chegamos ao ponto central do trabalho. Há danos ao devido processo legal, ampla defesa contraditória. Vamos buscar como é hoje o procedimento ordinário criminal. O Ministério Público oferece denúncia, o réu se defende dos fatos e, ao final, será condenado a uma sanção. E agora, com essa nova norma de direito material imposta pelo legislador, o juiz arbitrará uma indenização a qual poderá ser executada de plano na esfera civil ou poderá ser liquidado esse valor. Tem problema. Não é correto. Sabemos que agora, numa mesma sentença, terão duas condenações. Uma condenação criminal e uma condenação civil. E então, esse ponto já é uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial. Autores como Eugênio Pacelli, Douglas Fischer, assim como Fernando Capeça, concluem que o juiz poderia sim fixar esse valor de ofício, pois seria o efeito genérico da sentença criminal, previsto no artigo 91 do Código Penal. Em contrapartida, o próprio Eugênio Pacelli e Douglas Fischer fazem assim, uma ressalva, caso não seja esse o entendimento do legislador, porque, como veremos adiante, a ausência de um procedimento, afirma que para que deveria haver um pedido para uma possível condenação. E o STF, o STJ, tribunais do Paraná, Santa Catarina, entendem que para que haja essa condenação, deve haver o pedido expresso. No nosso impedimento, errou a primeira corrente, pois não é mais uma obrigação de reparar os danos simplesmente, agora é a obrigação de pagar a quantia certa, pois é fixado um valor que poderá ser executado de pronto na esfera civil. E diante dessa problemática, sabendo que o pedido formaliza o processo, o qual será exteriorizado através do procedimento, é patente que a ausência do procedimento inviabiliza a aplicação do artigo 387, inciso 4. Se ele for aplicado hoje, arbitrariamente pelo juiz, sem qualquer valoração de prova, sem qualquer produção de prova, estará se ferindo à Constituição Federal e seus princípios constitucionais. Diante dessa problemática, criamos um procedimento. Pegamos o procedimento ordinário criminal e o procedimento ordinário civil. Diante de ensinamentos de autores como Marcelo Abelha, Pedac, Dinamarca, Fred Dias Júnior, aproveitamos a fase postulatória, a fase saneadora e a fase instrutória. E trouxemos para a lógica atual do procedimento ordinário criminal. Pensamos até que seria interessante ser um processo incidente, mas fugiria a lógica da jurisdição mista. Não é esse o objetivo do legislador. Então, trouxemos o procedimento ordinário civil, trouxemos para dentro do criminal. Que seria o seguinte: o Ministério Público oferece a denúncia, narrando os fatos. Posteriormente, é dada a oportunidade ao procurador ou defensor público do ofendido, em consórcio ativo com o Ministério Público, já vista a possibilidade de se ter um assistente de acusação, em busca de seus interesses patrimoniais da vítima, e apresentará a peça chamada de emenda à denúncia, pela qual serão debatidos apenas os fundamentos jurídicos, jamais podendo discutir, aditar, comentar sobre os fatos.
pois é exclusividade do Ministério Público. O juiz recebe a denúncia, cita o réu das duas imputações e o réu se defenderá através da resposta à acusação. E lá terá que se defender dos fatos e dos pedidos formulados pelo ofendido. O juiz designará a audiência de instrução de julgamento e lá fixará os pontos controvertidos, assim como deferirá a produção de provas. Na audiência de instrução de julgamento serão discutidas ambas questões. Ao final, se dará a oportunidade das partes se manifestarem e o juiz, ao final, se concluir a instrução criminal, proferirá a sentença. Observação. Se fim da instrução criminal, o juiz é obrigado a sentenciar o processo da forma em que estiver a instrução civil. Aí está a inteligência do Instituto. Como é uma indenização mínima, o mínimo arcabouço probatório que ele estiver no processo, ele poderá fixar a indenização mínima, que poderá ser liquidada. Se não tiver provas, não há problema, pois poderá se impetrar numa ação ex delict posteriormente. Se a prova for da instrução civil for satisfatória, for completa, melhor ainda, ele fixará a indenização integral. O ofendido não terá necessidade de impetrar com a ação ex delict e o ofendido terá seu direito fundamental à reparação civil satisfeito, terá o acesso à justiça satisfeito, haja vista a hipossuficiência tradicional das pessoas vítimas de crime. O réu terá se defendido das duas imputações, terá se devido processo legal, sob defesa, contraditório respeitados. O magistrado terá fundamentado sua sentença, terá fundamentos para fundamentar. O advogado saberá como agir, o que fazer, quando fazer. O Ministério Público saberá, com custos leves, atuar para onde está errado. Então, o artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal terá aplicabilidade. Eu não faço perguntas, fui orientador, meu trabalho também foi com boa pesquisa, também fui pós-corrência, tem muita divergência com o tema recente. Gostaria de agradecer a presença e passar a palavra para o senhor Gustavo Santos. Parabéns pelo trabalho, dessa vez seriedade, tanto nas inferências, enfim. Eu tenho alguns questionamentos, né? A princípio, eu não concordo com alguns pontos que você colocou. Não, acho que ele também compartilha a minha exposição. Isso é direito, isso é interessante. Agora, eu fico preocupado uma das suas conclusões de sempre só ser possível mediante provocação, né? Eu acho que isso, de lei diferente, é perfeito, tá? Mas, levando em conta aí um dos objetivos da lei, que é resgatar a vítima lá do seu osso para cima, você não acha que isso não poderá trazer uma proteção assim deficiente desses direitos fundamentais? Porque, olha só, em outros países, nós temos até medidas compensatórias, fundos a favor da vítima. Isso aqui foi uma forma de você tentar mitigar o sofrimento dessas pessoas. Eu concordo, a vítima deve ser preservada, mas eu acho que a gente não pode esquecer a Constituição. Porque o processo legal deve ser respeitado e isso também tem que se pôr no papel do réu. Ela está lá, e o processo se virá privado do seu patrimônio sem poder se defender. Não é isso a questão. A questão é o juiz poder arbitrar independentemente do pedido, mas desde que haja a observância do contraditório do direito. Aí é uma possibilidade. O meu medo assim, não se ter o pedido e não se ter instrução probatória para hoje. Então, o processo tem o arbitramento da indenização que já é executado. A gente tem dois problemas aqui. Ó. Primeiro, concordo com você, a questão da legitimidade do MP. Perfeito. Segundo, a própria deficiência financeira das vítimas. Né? Quem vai fazer o poder defensoria não tem como abraçar isso. Então, eu fico preocupado assim de o direito também tem os seus efeitos práticos, né, pragmáticos mesmo. Então, numa solução conciliadora, de repente você pensa aí, aprofundar o trabalho futuro, como alternativa, já que é uma consequência da transição, se torna
torna-se a obrigação de indenizar ou condenar, desde que se permita o contraditório, desde que o juiz deixe claro que aquilo faz parte da consequência do cometimento do crime. Esse é um ponto, só pode ser refletido. Um outro ponto aqui é sobre a legitimidade do Ministério Público. O que você acha, por exemplo, de crimes cometidos contra a administração pública? Nesse caso, você não tem uma vítima pessoa física, uma administração pública. O MP ele teria legitimidade para fazer esse pedido, ou isso ficaria a cargo do ente coletivo? Isso envolve a questão de interesse público, ele seria primário para a coletividade, né? Ou secundário? Cabe interesse aquele que defende, que representa o Estado, seja a União, seja o Estado em si. Acho que o Estado público estaria mais na hora dos direitos coletivos. Acho que, na minha opinião, não envolve uma coletividade sem interesse exclusivo das finanças. Por exemplo, o desvio de uma verba destinada ao SUS. Aí já é outra questão. Aí envolve o direito à saúde. Aí não tem que ter legitimidade. Patrimônio público não é uma das funções que ele tem. A ação civil pública ele poderia entrar com o patrimônio? Poderia. Mas estou olhando da questão mais patrimônio exclusivo. Isso aí você foi muito feliz, seu trabalho realmente é mitigar a separação do criança, né? Você se lembra de outras situações anteriores a essa reforma de 2008 que a gente teria mitigação? Claro. Tem a lei dos unidades especiais, na qual fica permitido a transação penal entre a autocomposição entre a vítima e o ofendido, é uma inovação anterior. Alguma outra? Nos próprios crimes ambientais, tem a possibilidade do Ministério Público. E aliás, foi a primeira, porque lá já como consequência da delegação de reparação do dano causado ao ambiente e fixando o valor, antes mesmo da lei. E a luta reparatória sobre danos, prestação pecuniária, são coisas que você pode depois dar uma oportunidade se você for decidir voos mais altos, isso aí, então não tem nada escrito, né? É um passando como você precisou dos manuais. Daí é uma boa dissertação, uma boa discussão. Aí, por fim, uma dúvida que existia é a gente, por exemplo, imagina o indivíduo foi condenado. O juiz foi observando todo esse devido processo que você colocou bem, acho que tem escrito também. E aí a defesa se insurge tão somente em relação ao valor fixado. Apela e limita a apelação. Eu posso executar desde já a pena atividade? Eu opinião sim, porque assim, como eu expliquei, são duas condenações separadas, uma mesma sentença. Capítulos? Sim, capítulos. Você admitiria então já executar? Porque o bem jurídico percebido pelo processo penal, que é a liberdade, não pode, em momento algum, ser digamos, atrapalhado pelo patrimônio. Então, eles têm em vista que o direito penal garantista, processual garantista, não é somente, por exemplo, em caso de absolvição. Sim, o Estado também tem o direito de punir, então essa pena deveria sim ser executada.